Hoje, terça-feira, aqui, 19 Sensacional, horas. mais um dia, hein? Mais um dia. Vamos lá ao nosso canal de espiritualidade, despertar da consciência e expansão e desenvolvimento também. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando e deixa o seu comentário, que é muito importante para trazer mais seguidores e engajar aqui o nosso canal. Hoje... Tá precisando engajar o canal? Tá precisando engajar, sempre, né? É bom. Você acendi uma velhinha lá antes de vir pra cá. Vamos lá, gente. Vamos lá, uma bem breve apresentação. Nascido no Rio Grande do Sul, médium desde a infância e teve contato com a doutrina dos espíritos por volta de 2003. Desde então, aprofundou seus estudos sobre espiritualidade e desenvolveu ainda mais sua sensibilidade mediúnica, que se intensificou de forma mais madura por volta de 2008 com a psicofonia. Preciso aprender mais sobre isso. Capacidade do médium de comunicar-se com os espíritos por meio da própria voz. É fundador e presidente de um centro espírita localizado em Santa Maria e já participou de inúmeros trabalhos voltados à espiritualidade. O tema de hoje é caminhos espirituais e o que mais? Mediunidade. Com quem, Tineu? Jordelei. Tá Tô feliz. Tá muito feliz. Jordelei dos Santos. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso portal. É uma honra tê-lo aqui, meu amigo. Marco, que a alegria é minha. Dani, a alegria é minha estar com vocês. Tem mais uma coisa que acho que dá para acrescentar ali. Agora eu também sou candomblessista. Sério? Sério. Sério? Essa pergunta estava guardada aqui. Mas a gente pegou dos arquivos. A gente pegou dos arquivos. Candomblé, mais um tema legal, hein? Mas essa era uma das perguntas. Vamos lá, Jordelei. A sua mediunidade, ela começou, desde pequena, você estava falando que ela é bem ostensiva, né? Aqui no nosso canal vem muitas pessoas que estão entrando nesse caminho espiritual, já estão, e tem muitas dúvidas sobre a espiritualidade, que se elas estão sentindo se é intuição, se não é, se é mentor, se não é. Como que começou assim para você? E isso foi mais assim pela dor ou pelo amor? Como que você passou as coisas que você... Quando começou a espiritualidade para você? Sabe, Dani, eu acho que eu acredito que até agora eu não conheci ninguém que tenha vindo pelo amor. Nesses 25 anos de trabalho. Todo mundo tem uma ferida, né? Não foi diferente comigo. Em 2013, quando eu procurei o Centro Espírita, e fui meio que forçado, porque eu fiquei sabendo que esse Centro Espírita... que eu só não participei do Lar de Juliana na primeira sessão. Na segunda eu estava. Porque na primeira, a Maria Rita, né, que era minha sogra na época, ela foi e disse, tem um médium que vem, incorpora, e depois ele dá consulta. E eu disse, bem, estou ferrado mesmo, né? Estou querendo conversar com esse espírito aí. E aí eu disse para ela, então quando eu terminar aqueles negócios de palestra, de passe, lá tu me chama que eu vou lá, converso com o espírito e deu. E ela disse, não, ou tu faz tudo ou tu não faz nada. E aí eu fui assistir a palestra, e depois conversei com o espírito. Cara, que mudou a minha vida, assim. E não para melhor, né? Mais dúvidas, mais questionamentos, mais tudo. E aí eu comecei... Essa daí já quebrou metade da galera. Essa frase, vírgula, não para melhor. Não para melhor. É que a gente precisa entender o seguinte... Uma alusão ali. Milagres não existem. Obrigado. Né? Não existe milagre. Então, quando a gente busca espiritualidade, eu não estou buscando a espiritualidade para ter emprego amanhã. Eu não estou buscando uma espiritualidade para mim trazer o meu namorado em 24 horas, namorada em 24 horas. Não está fazendo por barganha. Não. A espiritualidade vem para abrir consciências. Obrigado mais uma vez. Entende? Já estou adorando. Já quanto tempo tem? 1 minuto. Então, abrir consciências. Só que como eu cheguei pela dor, eu tinha as minhas dores e eu queria resolver minhas dores. Só que à medida que eu fui me aprofundando, eu queria entender, mas que história é essa de um cara ajoelhar, rezar e levantar falando diferente? Que história é essa? Da onde vem isso? Aonde que eu busco informação sobre isso? E aí eles me entregaram o livro dos médiuns e falaram, por aqui você começa. E aí eu comecei a ler o livro dos médiuns e não entendi nada, né? E eu disse, não, isso aqui não consigo entender. E disse, então começa pelo livro dos Espíritos. Foi a primeira obra que eu li dentro da doutrina dos Espíritos. E aí comecei a busca. Só que eu sempre fui muito estudioso, né? Tanto é que a minha graduação de 4 anos eu fiz em 3 anos e meio. Olha. Né? Ou seja, sempre me dediquei ao máximo a tudo. Então eu devorava os livros. E comecei a descobrir que algumas casas espíritas não aceitavam o ramatiz. O que eu vou estudar?
Ramatiz. Então eu comecei a intercalar muito, né, a doutrina dos espíritos com esses livros. Bom, eu vou chamar de apócrifos, mas não é. A gente sabe que não é, mas não é reconhecido pelo processo da federação, né, pelo caminho da federação. E aí comecei a estudar. Daqui um pouco eu era presidente da casa, e daqui um pouco foi. Alguns problemas se resolveram muito, porque era a minha mediunidade. Então, por exemplo, eu carregava muita energia no corpo. E aí, na hora que eu ia me apresentar como músico, eu não conseguia me apresentar, porque eu canalizava tanta energia que me travava a parte musical. Olha. Então, depois que eu desenvolvi a mediunidade, a energia da música passava livre. E eu conseguia me apresentar. Nossa, você me deu uma resposta agora, hein? É. Você me deu uma resposta. Já caiu uma ficha pra mim aqui. Tá se consultando, filho? Tô me consultando. O podcast não é só pros outros, é pra gente também. Não, e como não é? eu parei de fazer atendimento online, mas presencial Tá online aqui presencial. Já tô. Você já não foi caiu você uma que pra mim. fundou esse espaço espírita, então? O Lar de Juliano, não. Eu fundei o Portal Paz. O Portal Paz. O Portal Paz é fundação minha. Ele é universalista ou ele é kardecista? Não, o Portal Paz é paz. Aonde tiver paz, nós estamos. Não, universalista. Universalista, total. E tá. E aí você não incorporava, quando você começou na doutrina, você não incorporava nada. Como que veio essa parte de Eu incorporação, comecei a psicofonia? enxergar os espíritos ainda na infância, né? E na família muito católica, de tempo em tempo ia o padre lá rezar a casa, abençoar a casa. Clarividência? Clarividência. Só que só via coisa ruim, né? Que inveja. Só via coisa ruim. Esse era um dos meus sonhos, sabia? Cara, Abrir. cuidado, cara. Deixa Sabe, ele, assim, deixa ver ele. jardim é legal, tu vê um monte de flor, Não, né? mas é a minha tem vida- sapo, Sim, tem lesma, mas tem cobra. Mas esse lado também me atrai demais. Ah, meu. não, mas eu te ensino, tem uns exercícios que dá pra Me mexer ensina um dos pouquinho. bastidores? Claro, te ensino. E que não quer dizer que vai abrir amanhã, Eu mas sei, é um porque eu já fiz caminho, vários, não é um consegui. caminho que, É um caminho, que né? vai e que dá para trabalhar bem. Porque a clarividência, Marco, é a única faculdade anímica. É a única anímica, porque ela depende da minha visão e não de fora para dentro. Então ela vem de dentro para fora, é anímica. É a única faculdade mediúnica anímica. Sim. A clareaudiência já não é. Eu preciso que alguém de fora fale para alguém, para eu de dentro escutar. Mas a visão não, a visão é minha, né? Então isso é muito interessante. Mas bem, aí passou, na época da faculdade sumiu tudo, porque a gente foca é que tudo é assim, no que eu estou focado. Então naquilo que eu estou focado, eu acabo apagando muitas coisas. E eu sempre, minha família, ela foi muito protetora. E aquela proteção que oprimia um pouco, sabe? Era meio opressora. Por exemplo, eu já tocava na noite, mas eu tocava porque o meu pai era músico também, então ele estava junto. Eu comecei a tocar baile com 11 anos de idade. Pai do lado, meu irmão mais velho do lado. Agora, eu sair sozinho para a noite, para dar uma volta, nunca ele deixou. Eu saí a primeira vez sozinho depois que eu saí de casa, com 18 anos. Mas você com essa fala mansa e com essa energia, tu também não era ameaça, não, né? Tu aprontava. Não, mas eu virei assim. Só se tu é mineiro. Eu me tornei assim. Eu era É? medonho. Eu era tinhoso. É porque, não, essa energia não é do caos. É porque ele é muito calmo, né? Nossa senhora. Não, mas é que calmo da boca para fora. Tem que ver o que está aqui Tem dentro. que estar dentro. É, isso eu consegui. Oxalá, calma. Oxalá, calma. E então começou aí. Daí quando eu cheguei em Santa Maria, eu tive liberdade. Eu podia sair, eu podia matar a aula. Né? Só que eu não consegui porque eu era muito CDF. O primeiro dia que eu matei a aula, eu fiquei com raiva de mim, né? Porque eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu já saí de casa porque eu queria estudar e agora eu estou aqui estudando e eu não vou na aula. E aí nunca mais matei aula, nunca mais faltei aula. Então eu me cobrava muito. Só que nessa parte de se cobrar e se dedicar à música, eu acabei trancando toda a visão. Eu sentia presença, via vulto, mas ver nitidamente eu não via mais. E eu também era muito tímido, muito tímido. Não parece, né? Mas eu parece. era. Não, mas eu acho, sim. Tu acha? Sim. Eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha. Hoje eu chego em qualquer lugar, falo para a quantidade de pessoas que forem e nada acontece. Mas naquela época não, eu tinha vergonha da forma que eu falava, da forma que eu agia. Então tudo isso foi trabalhando com a música.
Mas depois do centro espírita que a coisa realmente tomou proporções maiores. E eu cheguei no centro espírita por tentativa de suicídio. Né? Olha. Ô, louco. Sério mesmo? Mas Por quê? aí, Sério mesmo. mas aí você Porque atribui isso à mediunidade que estava Isso é uma desequilibrada coisa ou não? legal, isso é uma vertente legal, uma linha legal para tu falar, porque a gente pega bastante caso dessas pessoas que chegam nesse pico ali mais... Você tô com medinho, cara. E aí começou esse trabalho, eu disse, não, eu vou começar, não vou deixar isso aqui morrer, tá me fazendo bem. Sim. E aí foi, era uma, depois foi duas, depois foi três, daqui um pouco eu estava fazendo palestra todos os dias, porque os outros dois também saíram. Aí eu fiquei presidente da casa, e aí eu construí todo o corpo mediúnico, e aí foi, e aí começou as incorporações, e foi Mas indo por que assim. você se tornou presidente da casa? Onde estava ele? Ele nunca assumiu. Só estava o nome dele no papel, era eu que fazia tudo. Porque é muita responsabilidade. É muita. É E eu muita. assumi, matei no peito e assumi tudo. Porque Tudo, não é tudo, só, tudo. não é uma empresa, na verdade. Além do CNPJ, ali entre aspas, tem toda uma egrégora, tem todo um Cara. sistema, tem todo um E a ancoramento. pancadaria espiritual que é. Sim. Eu sei, eu também sou. Nós lá, a gente é a ponta da pirâmide. É fogo, tiro e bomba. É o tempo todo, assim. Então eu aprendi, cresci nesse meio, vendo assim. Então fui criando uma coraça maior, sabe? Hoje, por exemplo, na minha mentoria de mediunidade, eu cuido muito para que os meus mentorados não passem o que eu passei. A primeira vez que eu incorporei, a informação que eu tive do espírito, né, se chamava Kilmak, se chama até hoje, porque ele não tem como desencarnar do desencarnado. Né? E ele me disse assim, filho, você se ajoelha, reza, deixa os olhos fechados, quando você levantar, não importa quem está ali, não importa se é você ou quem for, continue de olhos fechados e fale. Essa foi a aula de incorporação que eu tive. Olha. E dali para frente, tudo que eu desenvolvi foi sozinho. Então, cara, eu sofri muito no início, porque dá para perceber que você também tem um bom caminho já com a incorporação. E dá para ver que se tu não tem orientação no início, tu pira. Total. Porque tu não sabe se é tu não sabe se é alguém. Pô, eu estou mentindo, não estou mentindo. No início é horrível. Sim. Todo mundo diz que apaga tudo, mas em mim não apagou, e aí... Então, Sérgio, muitas confusões. Sabe? Eu não sei. Eu tenho uma teoria que, para mim, quem fala que é zero... Muita gente veio aqui já falou também sobre isso, né? Sobre ficar 100% inconsciente. Eu não acredito nessa teoria. Tu fica 100% inconsciente? Alguns momentos sim, outros não. Ah, bom. Você colocou um adendo. Alguns momentos sim, outros não. Ficar 100% inconsciente o tempo inteiro, para mim a espiritualidade, você nem pode ficar assim, porque você fica também no orar e vigiar, e você tem que entender o que está acontecendo. Sim. Você não fica tipo, ficou offline e volta, eu Quando marco. vem o mentor Lázaro, que é cirurgias espirituais, eu apago. Cirurgias espirituais. Eu apago. Agora, quando é os esclarecedores, não. Sim. Porque também é para você também, né? Claro. Porque aquela mensagem também é para você. Na saúde, não. Na saúde, por exemplo... Claro que hoje eu sei muita coisa do corpo físico, onde que é, né? Porque você está aprendendo também. Você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que e- entender o que está acontecendo em volta espiritualmente com você. Como é que você pode ficar zerado? Claro, aí ele vai dizer assim, mexe no fígado. E aí tu vai lá e mexe no baço, no umbigo do cara, né? Então, eles apagam, nessa parte eles apagam, assim. Então, vamos falar aqui que você puxou as cirurgias espirituais, né? Aí você faz com Lázaro. Com o mentor Lázaro. Com o mentor Lázaro. E como que são essas cirurgias? Não tem corte? Não tem tenho corte. nada disso. E isso foi uma das coisas que eu pedi. Eu digo para as pessoas que eu sou um médium da pá virada, sabe? Eu tenho um monte de coisas que eu não gosto. Então, por exemplo, eu respeito demais a ciência. E eu acho que a gente chegou no momento que a gente precisa entender que é a ciência. E veja que Kardec não é diferente disso. Sim. Kardec diz o seguinte, se você receber uma informação e essa informação a ciência não comprovou, abandone a informação e fique com a ciência. Kardec diz isso. Né? Hoje a gente vê um monte de médium psicografando coisas que nem a história diz. Por exemplo, tem livros que os espíritos são confiáveis, mas que contam histórias que a própria arqueologia, a parte histórica,
não reconhece aquilo, não tem aqueles dados. Então, essa obra, para mim, ela não tem muito valor. Né? Mas isso é um lado meu muito radical, sabe? Sim. Por quê? Como que eu vou erguer essa bandeira aqui se não tem comprovação na história? Porque o passado a gente registra, o futuro não. Né? Principalmente coisas para Jesus, Marias. Mas aí a gente vai entrar num setor muito delicado. Então, eu sou muito da ciência nesse sentido. Então, a gente tem que buscar sempre a questão do equilíbrio. Eu pedi para o mentor, eu aceito fazer cirurgia, mas nada de cortes. Nada de cortes, porque a minha profissão é músico. Eu não posso meter a mão na onde eu não conheço nada. E aí um outro pedido que eu fiz a eles foi o seguinte: eu não quero receber nunca nenhum espírito famoso. Não quero ser conhecido como médium que incorpora espírito famoso. E eles aceitaram de boa. Então, quando vem algum assim que é um pouco mais conhecido, ele se apresenta como um amigo espiritual. Né? Mas foi um pedido que eu fiz, assim, porque eu não queria imaginar, mas o cara lá, nem lembro mais do jornal dele, lembro do médico que incorpora fulano. E isso perde o sentido, sabe? Porque não é o espírito, é a mensagem. É a mensagem. A mensagem é muito mais importante do que quem fala. Pode chegar aqui e dizer que é um falangeiro de Jesus e está falando porcaria. E aí eu vou acreditar só porque, mas não pode, mas é um falangeiro, então está falando a verdade. E não é nesse sentido, é a mensagem. A mensagem ela é direta, simples e reta. Ué, como na Terra, racionalidade. Eu posso vir aqui falar para você também que eu sou isso, sou evangélico, bandista e estou falando um monte de asneira para tu. Exatamente. É a mesma isso. coisa, só muda a dimensão. É. Mas a gente entende, porque a gente também guardou por muito tempo o mentor do nosso espaço, a Foi. Porque também ele tem um nome e a gente nunca fala o nome dele. Porque também a gente não quer ficar associado ou ficar a entrar, eu não sei se está certo ou errado, né? Ou entrar no mérito do julgamento e falar, vocês são isso, eu acho que vocês são aquilo. E a gente se coloca como apenas peças de um jogo de luz, amor e ordem, luz, amor e ordem, peças para ser melhor aqui e tentar ajudar o próximo. Sabe, é que nem quando eu trabalhei em centro espírita. Tu quer ser o quê? Eu só quero ser um soldado. Eu quero vir fazer meu trabalho para minha casa, ir fazer meu trabalho para minha casa. E assim que eu cresci na espiritualidade também. Perfeito. Eu nunca quis ser nada. Quando eu subi até a ponta onde eu quis, eu saí, porque eu falava, aqui é o teu limite, chegou, vai começar a ter ego, ou vai começar a ter um poder, sai, começa tudo de novo, porque a minha busca era solitária ali de conhecimento e desenvolvimento. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a gente também não queria ficar preso, porque dá um receio. Claro que dá. Porque você pode falar, não, mas vocês, será? É. Aí muita gente começa a contestar, mas também não sei até que ponto também está certo a gente também ficar ocultando algo que falou, por que você está ocultando isso? Exato. Eu não sei se é do nosso direito É também. um equilíbrio, eu Não, acho. é um né? equilíbrio. Por exemplo, eu tenho 3 espíritos que estão sempre junto a mim, né, da época do espiritismo. Oikenaz, Lázaro e Ezequiel. Esses são nomes fakes. Fakes. Né? Os nomes reais deles eu sei. Mas tu sabe que na espiritualidade quase todos os nomes são fakes. Você não precisava de um nome. Mas, Porque quem precisa de um nome é a gente, né? Na verdade. Então, eles, depois, com o tempo de trabalho, eles foram falando, a gente é isso, a gente trabalhava assim. E eu fiquei, não, peraí, não é bem assim. Então, e como que quando você soube isso, como você logo Tomei um susto. tomou um susto, acreditou, você duvidou, Duvidei. você achou que era coisa da sua Duvidei. cabeça, como que porque muitas pessoas assim, mas será que isso é meu? Será que não é meu? Né? Então as pessoas têm essa confusão. Será que é um obsessor que está falando? Será que eu estou sendo um holograma? Como que você diferencia isso? Eu passei, acho que uns 2 ou 3 anos tentando absorver a ideia. Cuidei o máximo possível para não bloquear, né? Não bloquear de jeito nenhum. Aonde eu comecei a aceitar mais os nomes que vieram foi quando começou alguns espíritos da Umbanda a se apresentar a mim. Então aí foi quando mais eu aceitei, tá, tudo bem, porque o Oikenaz dizia, vai vir outros espíritos. E aí o primeiro que apareceu, que era numa época que eu fazia muito trabalho de desobsessão, foi Pai João de Aruanda.
Olha. Né? E foi lindo o trabalho que ele fez. Assim, ele chegou, se apresentou e começou a trabalhar. Mas aí você não estava mais nesse centro. Tava. E lá ele se É que eu apresentava. sempre tive uma abertura muito grande, né? Assim como eu já fiz muita besteira de achar que o Exu era obsessor e tentar doutrinar Exu. já fiz horrores, cara. E hoje não, hoje eu conheço muito bem os A espiritualidade se diverte com a gente. Se diverte, cara. Pra caramba. Né? Não, hoje eu amo de paixão os Exus que me acompanham nos trabalhos, as pombagiras. O caboclo continua ali do lado. Junto. Mas muita gente não sabe diferenciar Não. a frequência de um Exu, de obsessor, se confunde inteiro. Porque a gente mesmo já fizemos alguns mistérios e você ir numa desobsessão e você tranca a casa, fecha a casa, aí você sai, você firma o sentinela ali e pessoas falam, olha, lá na tua casa tem um obsessor na porta. E a gente fala, sim, tem um obsessor na porta. É porque eles não são bonitos de se ver, né? Sim, mas tô falando, tem médiums que vê e acham que é um obsessor. Claro. Mas é que aí que tá. A gente acha que... Não, e quer arrancar. A gente foi no lugar já para fazer uma limpeza, né? Porque a gente fala, vamos num lugar fazer uma limpeza, que sempre é bom, porque quem é trabalhador tem um espaço. Aí fala e fica insistindo, não, eu vou lá tirar ele. Firma aí tua cabeça. Fala, vai, tira ele lá. Ele se diverte, cara. Nossa, imagina se eles fazem isso com o seu Exu Rei, eles apanham. Mas no início é muito difícil para você entender e fazer leituras. Você vê como eles são meio que camaleões ali no meio. Sim. Porque eu mesmo me perdi inteiro também. Todos eu devo ter enxotado Exu pra caramba, achando que era obsessor. Todos nós, cara, todos. Mas olha a coisa linda que é a lucidez que a gente ganha com o trabalho, né? Quando a gente larga os preconceitos. Porque o que nos tranca na espiritualidade são os preconceitos. E a gente começa a se dar conta que nossos preconceitos a gente carrega da família. E quem abre? É tranca-rua. Peguei seu tranca aí. O seu tranca, E eu tenho seu tranca nos caminhos. E então vem da família, vem da sociedade, vem do nosso ensino e vem da nossa religião. Sim. Inúmeros preconceitos que a gente nem se dá conta. E aí quando a gente começa a bater de frente com eles, que a gente começa a ver. Hoje, o meu trabalho é estudar a mediunidade. E para estudar a mediunidade, eu tive que conhecer tudo. Porque quais eram as manifestações mediúnicas na Idade Medieval? Caça às bruxas. Eram as bruxas. E como que era a mediunidade na época anterior a Jesus? Eram os profetas. Eles eram os médiuns. Então, a mediunidade sempre esteve presente com nomes diferentes. O termo mediunidade vem com Kardec, né? Médium, mediunidade. Mas antes não, antes era sensibilidade, era benzedores, era curandeiros, eram muitas coisas. Então, quando a gente começa a se dar conta disso, que eu comecei a ver, mas como que é a energia de um terreiro de Umbanda? Como que é a energia de uma roça de Candomblé? Como que é a energia de um centro espírita universalista? E comecei a pesquisar sobre tudo. E sempre questionando a espiritualidade. Alguma coisa que eu não entendia, eu ia lá, chamava os mentores e me explica como que pode, eu não consigo entender isso. E assim foi fazendo esse desenvolvimento, sabe? Quando você fala assim, aí eu chamava os mentores, mas aí esses seus mentores, aí como que você fazia essa comunicação? É que eles se apresentam para mim como se fosse vocês. Assim. Tá. Então vem assim, como se fosse um desdobramento. Que metido, né? Um desdobramento aqui, aí você conversa, como se você tivesse... Não, eu estou encarnado, eu tô aqui. Tá por exemplo, eu só passo a me concentrar, eles se formam aqui do lado e tu conversa como eu vim no servir, eu tenho que incorporar para ela ficar ali. A última sessão que fizemos na fiquei até 2 da manhã, e ela ficou horas lá. Tá vendo? Você não chegou nesse nível e só, por favor. Tá vendo? Precisa de um transporte para incorporar para você. Mas eu também sei, porque ela gosta de uma resenha, cara. Por isso que eles não vêm direto assim, não. Imagina, dá pra ver que ela deve... Acabou 2 da manhã. Com o livro aqui, cheio de perguntas. Sabe quanto tempo fiquei incorporado? 8 horas, cara. Não por ela, acho que ela deve ter dado umas 2 horinhas. Não, mas é porque... porque são vários tipos de mediunidade. A minha não é de incorporação. Como é a sua concentração para essa ligação direta que você faz?
Eu simplifiquei muitas coisas através de exercícios e tentativas, erros e acertos. Hoje, basta eu respirar profundamente que eu consigo estar onde eu quiser. Sim. E ainda come carne. E ainda como carne. Um Peguei monte a de deixa, carne. hein? Peguei a deixa agora. Muita carne. E aí, o que Lázaro- faz com a carne? O que pode comer carne, Claro não que pode comer pode, carne? claro que A pode. carne densifica, não densifica? É que assim, são linhas, né? A gente precisa respeitar todas as linhas. Feliz daquele que tem luz no coração e é vegetariano. Feliz deste. Mas ser vegetariano não é um estado de pureza. É uma opção. É a mesma coisa que eu ser cristão. Cristão não é eu ser de uma religião. É eu ter a opção, um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Ser um religioso também é um estilo de vida. Quando a gente come carne, claro que vai ficar muito tempo, porque ela demora a digestão do nosso organismo e todo. Mas ela não é uma causadora de problemas, porque nós vivemos num planeta denso e que necessita de alimentos densos. Uma vez eu estava num restaurante vegetariano lá em Porto Alegre, na Rua do Brick da Redenção, que se alguém tiver algum gaúcho vai saber. Atrás da igreja Santa Terezinha tinha um restaurante vegetariano. Eu fui lá e em cima tinha, na época, um centro de yoga, se não me engano. E aí todo mundo comendo. Foi a primeira vez que eu comi broto de bambu. Pior que é bom o negócio. É bom, é gostoso. E aí eu tava lá vendo aquele negócio, assim, todo mundo ali comendo vegetariano. E eu adoro fazer churrasco, né? Gaúcho, meu? Adoro fazer. Vocês não têm ideia. Deve adoro mandar fazer. muito, hein? Faço bem. Modéstia à parte, faço bem. Cara. E aí tava lá e eu mentalmente pensei assim, nossa, que deve ser legal ser vegetariano, todo mundo que é vegetariano. Mentor Lázaro se materializa do lado, né? Clarividência aberta. Mentor Lázaro do lado disse, como que é, filho? Eu disse, não, deve ser bacana, ó, todo mundo vegetariano aqui, com a espiritualidade, deve ser uma energia muito leve. Ele disse, filho, Jesus já nos dizia que não é o que entra na tua boca, é o que sai dela. Ele botou a mão no meu chakra frontal e abriu tudo, assim, a visão. Rapaz, eu nunca vi tanto obsessor por metro quadrado. Nunca vi tanta coisa. Era um horror, cara, um horror. E ele disse, não é alimentação, filho. É aquilo que tem dentro de você. Sim. E a partir dali eu desencanei, porque na época eu tinha lido Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que martela sem piedade sobre a alimentação carnívora. Claro que o Hercílio Mais ele teve que ser vegetariano para poder dar passividade a todo o trabalho do Ramatiz, que era intuitiva. É intuitivo. Que era uma incorporação intuitiva. Né? Mas ele precisava estar limpo. Mas eu não preciso. Eu posso comer carne. E claro que, por exemplo, se vai ter cirurgia hoje, eu não vou comer carne. Eles pedem, por exemplo, dependendo do trabalho, que eu vá em jejum. Porque daí a energia flui melhor, sabe? Mas quando você faz cirurgia, você já sabe quem são as pessoas que vão, ou você chega lá e vai saber na hora? Chego lá, por exemplo, às vezes me chamam. Novo Hamburgo é uma cidade que seguida eu vou fazer cirurgia. Eu chego lá, o centro espírita lá, vai chegando pessoas. Vai chegando. O último trabalho que foi lá, se não me engano, foi 200 ou 300 pessoas. E aí foram, 8 ou 9 horas de cirurgias. Nossa, né? Bastante, né? E eu tenho que estar em jejum para não ter vontade de ir no banheiro. Ah. Que daí o trabalho vai direto, assim. Isso é uma curiosidade que eu tenho E também. quando você volta, né? Você vai você Volta falou, acabado. isso que eu ia falar. O Volta quanto acabado. que isso reverbera no seu corpo físico, O né? corpo vai estar cansado. Imagina 9 horas de pé. Sim. Não tem como um espírito tirar 9 horas de um cansaço muscular. Só que o corpo vai estar cansado. Só que vai, ao mesmo tempo, tem uma leveza tão grande dentro que parece não estar cansado. Ainda mais eu tenho hérnia de disco, então eu sofro muito. Quando volta, eu volto sentindo dor, porque a hérnia não tem, sabe? Eles não botam um macaquinho ali para descompensar tirar a pressão do disco. Então, quando volta todo dolorido. Então, eu alongo, passo período de dor e vai, conforme a hora vai passando, vai Então, aliviando. bom saber também, porque as pessoas entendem que não são só flores. Nada.
Nada. É aquilo que eu te falei. Tu tá olhando um jardim, mas tu sabe o que tem num jardim. Sim. Tem tudo num jardim. Eu acho que não pode colocar medo, porque tem muitas pessoas também que não querem, tem essa habilidade, né, essa capacidade, mas não quer desenvolver porque tem medo de tudo isso. Então, acho que a gente também tem que trazer esse meio termo, né, que não é flores, mas também não dá medo para a pessoa que tem que tem que desenvolver, né? claro. Mas aí tu segue a linha da verdade, do que ilusões, que a gente sempre prega lá na FOI, né? Então, assim, tem que ser falado a verdade. Claro, trabalhar pela luz, é perfeito. A mediunidade, ela necessita, na verdade não a mediunidade, o ser humano necessitaria de simplicidade e de humildade. São os dois caminhos que eu vejo assim. E o grande problema que todo mundo, acredito que vocês já escutaram isso, se você desenvolveu a mediunidade, não tem mais como voltar atrás. Se você parar, você vai se ferrar. Sim. Todo mundo tem esse medo. E isso é uma mentira muito grande. Né? Veja assim, nós abrimos um trabalho aqui. Esse trabalho vai durar 1 ou 2 horas, às vezes 8. Né? Terminou o trabalho. Como que fica a tua mediunidade as outras 16 horas? As outras 12 horas? As outras 24 horas? Você não parou de trabalhar, desligou o botãozinho da mediunidade, porque eu não estou mais no centro, não estou mais no terreiro? Não, cara, mediunidade é 24 horas. Você dorme, se projeta. Né? Já tiveram o Wagner aqui, então sabe. Dormiu, você projetou. Você projeta para tirar férias? Não, para estudar e para trabalhar. É esse o objetivo da projeção. Evolução constante. A gente volta para o corpo. O que a gente faz? Acorda, movimento, trabalho, desenvolvimento. E assim vai. Hora de dormir de novo, até chegar no dia do trabalho. Mas e os espíritos que são responsáveis pela tua tarefa profissional? Porque tem espíritos. Por exemplo, não é o Oikenaz e o Lázaro que me ajudam no meu trabalho. São outros espíritos que me ajudam no meu trabalho. E aí, como que é o meu contato com ele? Se eu tenho consciência da mediunidade e eu sei usar ela a meu favor, tanto é que eu gosto de mediunidade, um caminho para a evolução. Trabalho terra, financeiro. Trabalho terra, trabalho financeiro. Tem espíritos responsáveis por ele. Sim. E aí eles chegam e eu consigo tirar deles informação para melhorar do meu trabalho. Eles não falam de Jesus, eles não falam de evolução, eles não falam de mundo deixando de ser provas e expiações. Esses espíritos não falam isso. Esses espíritos me dão diretriz para que eu seja um bom profissional na minha área. E quando eu faço coisa errada, eles apertam na mesma pressão. É mais uma prova que o mundo do lado de lá é igual do lado de cá. Aqui tem o pedreiro, tem o cardiologista, Exatamente. tem o cantor, Exatamente. e lá é igual. Da onde que vem a ideia do engenheiro? Que brota assim, ou de um arquiteto que cria algo diferente. Da onde vem isso? Da onde que vem a informação de cientistas e de médicos que na hora ali, deixa eu tentar fazer assim e dá certo. Da onde vem essa intuição? Se a gente pegar 1900, né, a gente vai ver que tinha 1 bilhão de pessoas. 1950, né, 50 anos depois, 2 bilhões, dobrou. Hoje a gente está em 8 bilhões. Surreal. Da onde vieram esses espíritos? Surreal. Que é uma pergunta que a gente também tem que se faz, né? Ou seja, tudo aqui ao redor. Então nós estamos imersos nessa grande colmeia, né? Tanto é que eu não gosto desse termo de Matrix, porque eu não vejo dessa forma. Eu vejo tudo como um processo de evolução muito claro. E se eu tenho a mediunidade com um olhar simples, eu vou me relacionar com as pessoas de forma simples. Se eu acho que isso é complexo, na maneira que eu vou te explicar, vai ter que ser complexo. Também. Mais uma explicação maravilhosa desse papo de Matrix. Todo mundo fala, muita gente fica falando pra gente lá, como é que eu faço para ir para a quinta dimensão? A gente fala, tudo é a chave da percepção. Você acabou de falar isso. Tudo. Cara, eu não acredito, assim, não é que, deixa eu reformular isso, não é que eu não acredite, eu não penso em dimensões. Por quê? Nós estamos querendo transformar o mundo espiritual em mundo material. Então a gente cria um concílio. Agora vai ter reunião do concílio. Que reunião? Tu acha que a espiritualidade, que Deus, que os grandes espíritos vão ter que se reunir para decidir o que vão fazer com nós?
faz sentido nenhum. Não faz sentido Então, nenhum, racionalidade. cara. Ninguém traz racionalidade. Não tem sentido nenhum. Jesus vai para lá preocupado com o que o Jordelei vai fazer daqui 5 anos. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Eles têm outras coisas para preocupar. E Deus, será que ele só conhece um planeta de provas e expiações? E aí ele tem que estar aqui atento, preocupado com as coisas que vão acontecer? Não, cara. Sou eu que estou querendo deixar o mundo espiritual material. Mas e como que vai ser a Matrix? Eu tenho que sair disso aqui. Sair do quê, cara? Os boletos estão aonde? Né? Claro que a gente tem que ter uma mente aberta. Eu estou em 5ª dimensão. Tá, o que é terceira dimensão? Profundidade, largura e altura. Isso é 3D. Então a gente está querendo aumentar as D para quê? Num plano que não existe isso. Então a gente está querendo se apropriar de coisas físicas no extrafísico. Mediunidade é o 6º sentido. É que a gente substitui algo para vir mais um salvador. Então a gente fica esperando essa mudança, mas como outro salvador. Tipo, a gente vai trocando. Não tem Jesus? Mas agora vai ter uma nova era, uma 5ª dimensão. Então a gente fica esperando uma mudança externa. Assim. Agora a gente quer São Germain. Sim, mas então a gente quer ele. E aí a gente fica jogando luz violeta em tudo que é coisa e não muda nada. Porque o ser humano, ele não quer assumir sua responsabilidade. Claro, cara. Ele terceiriza tudo. Por isso que muitas vezes ele vai para um espaço religioso. Porque ele terceiriza para um ponta de pirâmide. Que seja um babalaô, um padre, um pastor. Ele joga tudo no homem lá. Porque ele não quer assumir responsabilidade. Olha que máxima linda. Me digas o que pensas, que te direi com quem andas. Ninguém se dá conta dessa simplicidade, dessa frase simples e complexa. Aí o Oikenaz veio lá atrás, assim, 20 anos atrás, e me disse: meu filho, todas as respostas você encontrará na simplicidade. Todas. Olha, tem um homem que fala muito disso. Está aqui, ó. Pai Joaquim de Aruanda. Ele está aqui do lado. Ele fala assim, todos procuram o curso avançado sem nunca ter entendido o curso básico da vida. E Jordelei? Você estava nesse caminho todo aí Podia do ter uma cadecista. incorporaçãozinha de finanças. Cadecista. E como que foi essa sua vinda para o candomblé, sua entrada no candomblé? Por que você sentiu essa necessidade de se iniciar no candomblé? Conta um pouquinho pra gente. Pela necessidade de estudar. Né? Eu sempre tenho que estudar alguma coisa. E aí eu estava na Bahia fazendo cirurgias espirituais lá em Lauro de Freitas, junto com uma outra colega, irmã, médium também, que ela recebe o Dr. Romano, que é o Dr. Fritz. Né? Olha. Não é essa que está conosco. Não. E aí, nesse processo todo, estávamos lá trabalhando tudo, e surgiu a possibilidade, aqui na Bahia tem um pai de santo famoso e tudo. Eu fui lá conhecer ele, que foi Pai Naldo, que se tornou meu pai de santo. E aí a gente começou a conversar e, através do jogo de búzios, eu entendi algumas lacunas que no espiritismo tinha ficado em aberto, assim. Por que quando eu escutava Zuela, eu girava? Né? Por que quando começava a ter aproximação de alguns espíritos na natureza ou na água, eu dava uma girada? Aí começou a aparecer. Aí surgiu, filho, seria bom você fazer o santo. Eu disse, tá, vamos fazer o santo. E aí eu fiz o santo, raspei a cabeça, fiz a raspagem, tudo normal. E trabalho também hoje com essa linha. E mudou, muita gente disse, o Jordelei vai mudar, o Portal Paz vai mudar. Não é a religião, é a pessoa. É a pessoa. Sim. Porque complementa e agrega, né? Integra. Porque você começa a entender outras frentes também, né? Minha incorporação mudou radicalmente. E você vê que a religião, ela te dá chaves que completam uma outra. Para mim, essa é a ideia da religião. Quebra-cabeça chamado Deus. E cada uma é uma pecinha. Porque cada uma te dá uma chave específica de desenvolvimento e autoconhecimento. Concorda? Exato, concordo plenamente. E a gente precisa estar mais focado nisso. Não é quem é. Veja, o Pai Naldo, ele diz o seguinte: não existe religião ruim. Existem pessoas dentro de religiões. Agora, uma das coisas que a gente está adiando muito é a reforma interior. Todo mundo sabe. Eu até estava conversando com uma seguidora do Portal Paz nessa semana,
E ela disse, como é difícil a reforma íntima, né, Jordelei? E eu disse, é como reformar uma casa. A gente derruba tudo, limpa, constrói, limpa e depois trabalha para preservar, para conservar. E a gente não está disposto a isso. Não. Porque, veja só, que lindo que seria chegar um espírito materializado, um extraterrestre aqui materializado, com uma nave, tirar tudo que é ruim e sair. Tá, mas e a minha maldade? Porque eu tenho maldade. Sim. Ficaria. E em pouco tempo eu estaria criando outros problemas. Falamos Porque a sobre- minha maldade ficou. Falamos sobre isso. Né? Então, eu preciso fazer o quê? Sentar frente a frente. Tanto é que uma vez eu disse numa mentoria, pega um apoti, né? no candomblé, apoti é um banquinho, né? Que a gente senta. Pega um apoti, senta de frente para a tua sombra, faça amizade com ela, conheça a tua sombra. Né? E aí depois você vai ver a transformação que vai ocorrer. Nós fugimos das nossas sombras. Sim. E não dá mais para fugir, a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que enfrentar. E a melhor forma de enfrentar é ser amigo dela, para que ela te mostre quais os problemas dela. O que ela não gosta da minha luz e o que a minha luz não gosta da presença dela, sabe? Quando começa isso, começa a tal da reforma íntima. E aí é que começa a viver num mundo regenerado. E não o planeta regenerado. O meu mundo O regenerado. seu mundo, é. No fim, é você com você. É, Né? É você com você. Sempre foi, né? sempre. Você no início, no meio e no fim. Exatamente. Eu tenho essa teoria até. A minha visão é, dentro dessa visão simplista, eu sempre falo, para mim é uma gangorra, como a forma que eu visualizo a minha vida espiritual. O meu alicerce central é Deus. A esquerda e a direita sou eu. É o negativo e o positivo. Exato. Deus me sustenta, mas quem está em equilíbrio o tempo inteiro sou eu. Sou eu. Tanto o negativo como o positivo. Entendeu? A minha forma simples de ver como são os movimentos. Tudo é e sempre será eu, não o outro. Como diz o pai Joaquim sobre obsessores. 90% é seu e 100% é sua culpa. Porque você também se alinhou com frequência daquilo, ressonância. Entendeu? Então, assim, é o amadurecimento espiritual. Você assume, e ele também fala sobre muito, a gente fala muito sobre a luz e a sombra, né? Ele sempre fala no contexto do quê? Luz você já é. E a sombra onde está toda a sua chave. Onde você está aqui, na verdade, para olhar para a sua sombra dentro da escola da vida. Onde você vai para a evolução? Você vai para a sombra, mas com outra percepção. Não do medo, não do julgador, mas como aprendizado, como evolução. Você tem que ir lá. Não existe evolução sem superação, sem enfrentamento. Não com embate. Porque o embate também não existe, é uma ilusão mental. Porque é certo e uma ordem que a luz sempre vencerá dentro do embate e a sombra. Então esse embate também nunca houve. Houve dentro da nossa emoção, da nossa mente, mas não no âmbito espiritual. Entendeu? Então essa concepção que as pessoas têm que começar a ter, que não existe esse demônio. E se tem o demônio, tudo bem também. O demônio pode ser eu, um pedaço meu. O demônio, ele também é um contexto divino. O novo, esse novo, ele não separa mais ninguém. Não importa mais. É que a gente pegou alguns conceitos, por exemplo, antes de demônio era Satanás. Né? Na Bíblia a gente encontra Satanás e não demônio. Satanás vem dos livros judaicos, vem da tradição judaica. E que a gente se apropriou dizendo que era o Antigo Testamento, mas são livros judaicos. Né? Que Satanás significa o quê? Opositor. Esse é o significado, opositor. E aí vem, depois que a igreja vem, diabo, que é diabolos. O que é diabolos? Opositor. Então, a gente tem que entender que hoje o maior demônio é nós. Total. Nós que somos os nossos adversários. Porque é a gente que tranca. Ah, mas é o problema da minha vida passada. Nada. Eu ia falar um palavrão. Nada. Não é nada da tua vida passada. Para de pensar na vida passada. Quem vive de passado é museu. E eu não sou Louvre. E eu não sou Louvre. Ah, mas é que na vida passada eu fiz isso. Fez nada, cara. Tu nem sabe. Isso é tudo suposição. Já tem o véu do esquecimento para você não lembrar essa porra toda que tem ali atrás. Então, começa a fazer daqui para frente. E... não, importa o passado? Claro que não. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer acontecer. Então, os traumas que tem são daqui. E veja que a ciência diz o seguinte, você tem medo de aranha, barata, cobra? Tudo isso são medos
colocados na mente. O único medo que a gente nasce com ele é quando a gente está perto de morrer. Então, se a gente chegar num lugar alto e cair, aquele medo é um medo que vem natural, que vem do mundo espiritual. Todos os outros foram acrescentados aqui. Quem que acrescentou? Nós. Nós. Espiritualidade Exu Marabô, numa sessão até ele estava comentando sobre a Daniela, que muitos conceitos que a gente tem até, um deles que eles trouxeram até um recente de ovoide mental e tudo mais, eles falam que eu não posso, porque muitas vezes você está passando por algo na sua vida muito ruim, e você fala assim, onde está a espiritualidade, onde está Deus? E ele falou, como eu posso atuar em algo que é uma criação sua, não uma realidade? Exatamente. Como é que eu posso combater algo que não existe, que a sua mente criou? Então você vê que a gente vive totalmente distorcido. E como tem o comando, nessa dimensão, para nós, quem comanda aqui não é a espiritualidade, é a sua mente. Porque a sua mente também coloca a condição de frequência. Frequência onde você se conecta com a sua espiritualidade. Não adianta, tanto é que se fosse assim, centros espíritas, estaria só as pessoas lá totalmente evoluídas. E pelo contrário, não é. Não. É porque às vezes a pessoa também usa isso como uma fuga também, né? Então eu estou incorporando, estou fazendo o meu trabalho, mas também não está olhando para ele fazendo o seu trabalho, né? Não está fazendo nada. Já estou doando, já estou me doando, já estou servindo, né? E a tua parte, né? Tanto é que tem uma história que conta de um senhor empresário que ajudava muito o Chico a entregar os alimentos embaixo do abacateiro, né? O abacateiro é um dos mais famosos que tem lá, né? E aí ele pegava e todo mês ele doava um valor muito alto, né, para ajudar o Chico nas doações. Quando ele morreu, ele achou que ia ter uma folga um pouquinho maior. E depois ele vem e psicografa através de Chico, dizendo que ele tomou um susto muito grande porque ele chegou do outro lado e não tinha caridade. Na lista, na ficha dele, não tinha caridade, mesmo ele tendo doado todo o dinheiro. E aí ele explicou, não é doar, é fazer. Ele nunca tinha feito caridade. Ele doava para os outros fazer caridade. Olha a força do fazer. E aí que a gente vai chegar em mediunidade, que na minha visão, trocado por verbo, teria que ser ação. Ação. Que é o mesmo significado da palavra karma. Ação. Ação. Então, seguindo essa linha, como que a pessoa, o que ela poderia fazer e começar a fazer para que ela trabalhasse essa espiritualidade, essa mediunidade, né, pensando nessa história de chegar lá e o que eu fiz, né? E várias pessoas que se distraem achando que estão fazendo a caridade e não estão fazendo. De uma forma mais simples, mas não fácil, a gente poderia seguir as leis da Terra, né? Que é a lei da ética, por exemplo. Onde é o meu limite e aonde começa o teu limite. Se eu fizesse isso, eu já faria uma grande coisa para a humanidade, né? A lei da ética. Agora, se eu fosse para dentro de uma religião, eu poderia pegar alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. E o mais importante deles, não faça teu semelhante aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Se você fizer isso, você já está fazendo um progresso muito grande na evolução espiritual, na tua evolução espiritual. Por quê? Digamos que eu vou querer falar que o Marco foi no banheiro e a gente vai conversar. E eu vou dizer, eu não gostei da energia dele, assim, toma cuidado. Normal. Entende? Isso na sociedade é normal. Ali fora é normal esse tipo de coisa. Isso que eu estou fazendo, eu estou, na minha, né, humildade, estou querendo ajudar a Daniela. Não. Eu estou demonstrando a minha maldade. É só isso que eu estou demonstrando, a minha inferioridade, a minha maldade de querer falar mal de alguém. Sim. Então, parar de falar, escutar mais. Se a gente fizesse essas coisas, a caridade já começaria. Porque daí eu ia olhar as pessoas ao meu redor, por mais que eu não tivesse um real, uma cesta básica, eu ia me consolidar fazendo uma prece para aquela pessoa. Olhar, passar, ver aquele estado ali e dizer, que Jesus te abençoe. E os nossos irmãos evangélicos fazem isso de uma forma tão bonita. Sim. Né? Eu admiro muito, né? Por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, é uma empresa, o chefe é evangélico. E eu, né, completamente da pá virada, literalmente. Né? Candomblessista, espírita, tudo que...
E a gente se dá muito bem. E ele, inclusive, está querendo me convidando para ver se eu me torno, segundo ele, um mentor nessa área de incentivar essa parte da espiritualidade de todo mundo. Mas por quê? Pela conduta, pela maneira que eu converso, pela maneira que eu trato todo mundo. Indiferente de crença, indiferente de nada. Ou seja, cara, eu escolher ser espírita é só uma escolha minha. Isso não pode mudar a minha vida. Eu que escolhi vir para cá. Então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor por ser espírita, sou eu que quero. Eu não posso querer que vocês façam o que eu quero fazer. Porque eu estou fugindo da minha fé, estou fugindo. O espiritismo é para mim, o candomblecismo é para mim, a Umbanda é para mim, Jesus é para mim, não é para vocês. Porque se eu buscar para vocês, eu comecei a buscar o lugar errado. Como que eu vou falar do Exu Rei para ti? Querendo que você entenda. Por mais que você saiba tudo, não vai entender, porque é a manifestação dele em mim que eu estou falando. Vamos falar de um mesmo espírito. Digamos, vem aqui o Pai Joaquim. Ele manifestado em mim vai ser de uma forma, manifestado em você vai ser de outra forma. E vai despertar as coisas em mim que talvez não desperte em você. Sim, total. Então, a gente está falando de um despertar íntimo. E é aí que vem algo bonito da mediunidade. Né? A gente sempre soube que a sede do espírito era o coração. Depois, com o estudo da ciência, descobrimos que era a pineal, né? Ali a região da hipófise toda, que fica ali, que é onde está ligado o cordão de prata e tudo. Porém, há alguns estudos mais começaram a ver e analisar o chakra coronário, o chakra das mil pétalas, que não é 977 em total, mas ele possui um núcleo com 12 pétalas. Então, é como se fosse 2 chakras em um. E naquele núcleo desce um túbulo que vem e se aloja nessa região do peito. Eu digo, isso são palavras minhas, que é onde reside em nós a partícula de Deus. E toda vez que eu trabalho a minha mediunidade e eu abro a minha mediunidade, o meu peito ilumina. Cria muita luz no meu peito. E ela vai irradiando, e aí eu incorporo. Observa o que acontece no teu peito quando eles estão chegando. É por aqui que começa a manifestação. Aqui está o ser pensante, mas aqui está a partícula de Deus. Por isso que muitos quadros retratados sempre mostram o peito iluminado. Sim. É por essa sede de luz que tem. Nós já estamos chegando no final do nosso programa. Sério, mas tem uma mas você pergunta vê que, como aqui. Tá falando do candomblé, a entidade não se manifestou ainda. A entidade não manifestou. É do candomblé. A entidade do que candomblé. fica lá atrás. Tem só uma regulando o pergunta tempo. que colocaram no nosso Insta hoje. Como saber se realmente eu estou evoluindo? Da Angel Silva. Como que eu sei isso? Quando você se importar menos com os outros e mais com você. Olha, deixa profundo, os outros serem como quiserem ser, mas você seja a melhor pessoa todos os dias. Esse é o caminho da evolução. Jordelei, como as pessoas te acham? Como que as pessoas te acham no Portal Paz? Se as pessoas querem fazer cirurgias espirituais, atendimentos que você faz presencial? A última atendida falou que já fez cirurgia antes de vir para cá, a gente estava atendendo. E ela falou que fez uma cirurgia espiritual com você uma vez. A gente até falou, a gente vai falar com ele agora, daqui a pouco. Ai, meu Deus. Que legal, né? Que legal. Hoje, a minha ponto de contato é o Portal Paz. Tá. No YouTube, @Portal Paz. No Instagram, Portal Paz 1. Né? Tem que ter o 1zinho depois. Porque o Portal Paz, sem o 1, o Instagram me derrubou. Aí eu botei Portal Paz 1. Se ele derrubasse, vai ser o 2. Então, esses são os caminhos para hoje me encontrar. Né? Ainda tem o canal Cortes do Portal, que a gente está um tempo sem postar muita coisa. E também tem o canal do Jordelei, que eu parei de postar. Né? Esse canal do Jordelei era onde estavam meus vídeos de músico e ainda lá escondido lá atrás. Mas hoje o nosso foco é Portal Paz
e no Instagram e no YouTube. No Instagram também tem o Jordelei, @Jordelei, chega até mim. Já chega até você. Então deixa uma mensagem pra gente, pra quem tá assistindo a A gente gente. consegue uma mensagem finalizada? Mas antes disso, já demos o Eu tô livrinho falando com do pai espírito, Joaquim. meu. Calma. Temos que fazer nossos patrocínios também. E o nosso sabonete Renove também, aqui Renove da nossa são sabonetes parceria. energéticos. Sabonetes energéticos pra Vê qual que é você. o seu que veio. Alecrim, salve. Alecrim Salve. É pra você, com muito carinho. E vamos deixar uma mensagem aqui pro nosso público. Conseguimos né? deixar uma E mensagem? que as entidades aumentem o nosso pra gente tempo fazer também. aquele corte bombástico. Conseguimos. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Nós sabemos, por acompanhá-los, as provas duras que enfrentam no seu dia a dia. As inúmeras vezes que os pensamentos brotaram para a desistência, mas a sua persistência no amor, na paz e na luz se sobrepuseram, vencendo as barreiras e os obstáculos. Sempre que tenho oportunidade, eu digo a todos: o ser humano não compreende a força que possui. O dia em que ele entender que é o amor, que é a manifestação do Criador, então ele perceberá que os obstáculos, que os degraus não são barreiras, são apenas suportes para te fazer crescer. Hoje, amanhã e sempre, não busque Jesus fora de você. Lembra sempre que as mãos do carpinteiro serão as tuas mãos, que o olhar do esclarecedor será o seu olhar, e que as palavras doces, sábias, que abençoam, será através da tua voz. Vós sois luz, hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Até breve. Amém. Amém. Segurei uma lágrima. E assim Só pra não pagar encerramos mico. mais um Foi Flow Podcast. Terça-feira que vem estamos aqui novamente. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas Tirei, possam vamos acessar. pagar mais meia hora? E merece, hein? Ele vai ter que voltar um dia. Ele vai ter Não, que a gente tem que voltar. pagar mais. Tem alguns que merecem aqui. Nossa, uma hora é muito pouco, meu amigo. Jordelei, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Que essa mensagem possa chegar a todos e que o seu trabalho possa continuar aí com essa Amém. luz. Amém. Vamos fazer um convite, que a gente vai ter o nosso evento da Flow Experience e depois vamos fazer o 2. Já fica um convite que a gente vai te convidar, hein? Perfeito. Você Pode. está em São Paulo. Estou em São Paulo. A gente vai buscar você, Não, rapaz. não, pode deixar. Se você falar, eu já estou lá. Registrado. Tá registrado. Tá Eu queria registrado, tá Eu registrado. queria pegar ele no ao vivo. Até terça-feira que vem. Oi? Tchau.